Quanto deve ser a altura deste cone, sabendo que o volume dele é igual ao volume deste cilindro aí da esquerda? Isso é o que você vai saber se continuar neste vídeo até o final. Olá, eu sou o professor Davidson Santana, o seu professor de matemática. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, aproveite e inscreva-se aqui no canal. Mas se esta não é a sua primeira vez aqui no canal, você já é um inscrito, então muito obrigado por você estar novamente aqui conferindo os meus vídeos. Então aproveite e faz o seguinte, me dê essa moralzinha aí, já clica no joinha, tá certo? Que isso serve para mim como incentivo para trazer mais conteúdos para vocês. Então bora lá para a solução da questão que eu trago neste vídeo. Então a questão aí que já apareceu no vestibular 2011 da Unicamp, né? Diz assim, ó, depois de encher de areia um molde cilíndrico, uma criança virou sobre uma superfície horizontal. Após a retirada do molde, a areia escorreu, formando um cone cuja base tinha raio igual ao dobro do raio da base do cilindro. Então já vou marcar aqui, ó, um cone cuja base tinha raio igual ao dobro do raio da base do cilindro. E aqui eu já paro para fazer uma observação, tá? Pegando as duas figuras que foram trazidas, cuidado que o examinador quis pregar uma peça, né? Quase que eu me enrolava, né? Aqui em quem estava resolvendo essa questão. Ele chamou de Rzão o diâmetro da base do cilindro e chamou de 2Rzão o diâmetro da base do cone. Então, eu quero trabalhar apenas com raio, tá? Porque ele fala aqui de volume. Então, já vou dizer o seguinte, ó. O raio do cilindro, tá certo? Esse raio aqui do cilindro, ele vai ser o diâmetro dividido por 2. E quanto é que vai ser o raio do cone? Tá aqui, ó. A base do cone é um círculo. E o raio é sempre a metade do diâmetro. Então, vai ser 2R sobre 2, que vai dar apenas R. E aqui, ó, eu já observo que esse raio, ele é duas vezes esse carinha aqui, beleza? E não nem precisava fazer ele dizer aqui que eu já tenho isso nessa informação. Aí, bora continuar a leitura aqui. A altura do cone formado pela areia era igual a altura do cone formado pela areia. Então, ele quer a altura do cone, só que a altura do cone vai depender da altura do cilindro. Observe que a altura do cone é sempre uma fração aqui, nesse problema, da altura do cilindro. E aí, como é que a gente faz então? Eu já sei agora o raio do cilindro, sei o raio do cone, tá? Basta apenas lembrar o seguinte, volume do cilindro, vou chamar de V1 aqui, é π vezes o raio da base ao quadrado, só que o raio dele é R sobre 2. Eu já vou escrever assim, ó, R sobre 2 ao quadrado vezes a altura do cilindro aqui, que eu vou chamar de H1. Beleza? E aí eu posso dar uma ajustada aqui, né? Isso vai ficar π R ao quadrado sobre 4 vezes H1. Volume do cone. O volume do cone é sempre 1/3 vezes a área da base, né, que é um círculo de raio R aqui. Então, vai ser 1/3 vezes π vezes o raio da base, R ao quadrado, vezes a altura deste cone, que é o que a gente quer. Chamei de H2. E aí, como é que a gente continua a resolver esse problema? Basta lembrar que a quantidade de areia que estava no cilindro, depois que você vira o cilindro sobre a mesa e ela escorre, ela não é alterada, né? Ela nem aumenta nem diminui, porque o texto não fala aqui. Então a gente supõe que ela se mantém constante. Então significa dizer que o volume do início é igual ao volume do fim. Ou seja, o volume do cilindro, V1, é igual ao volume do cone, V2. E agora é só trazer as expressões para cá, né? Igualar as expressões. Então vai ficar π vezes R ao quadrado sobre 4 vezes a altura 1. Isso tem que ser igual a 1/3 vezes π vezes R ao quadrado vezes H2. Lembrando que o que a gente quer é o H2 aqui,
tá certo? E aí agora, ó, eu posso, por exemplo, eu posso dividir os dois lados da igualdade por π, tá certo? Posso também dividir os dois lados da igualdade por r ao quadrado, dividindo aqui, ó, por r ao quadrado os dois lados. O que é que eu vou obter aqui? Vai ficar apenas que H1 sobre 4 é igual a H2 sobre 3. E aí, o que eu quero saber aqui é H2, então vou isolar ele. Então, basta multiplicar os dois lados da igualdade por 3. E aí você vai ficar com 3 quartos de H1 é igual a H2. Ou seja, a altura do cone, que é o que a gente estava procurando, é 3 quartos da altura do cilindro. E essa resposta a gente encontra na alternativa A. O que foi que você achou da solução dessa questão? Deixa aqui abaixo no comentário que eu quero saber, tá certo? E aí, se você achou interessante e ainda não clicou no botão de curtir, dessa moralzinha aí pra mim, tá? Clica no botão curtir, tá certo? Porque isso serve de incentivo para eu trazer mais questões como essa para você. E aí, aproveita e faça o seguinte, encaminha também esse vídeo para outras pessoas, tá certo? Quem sabe você pode estar ajudando algumas pessoas aí que estão se preparando para vestibulares. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!